Meu pai era sócio, no caso eu e meu pai, só que, óbvio, na torcida colorada, né? E o meu irmão, não, eu quero ir junto. Então tu vai ficar lá no meio do cara. Tipo, ele era bem menor, né? Tipo, 7 anos, não vai sozinho. E ele, mas eu vou botar a camisa do meu time, não quero nem saber. Olha o calorão lá na minha cabeça, vamos casar. Vamos lá, pessoal. Meu pai sentou, abri isso daí, tu vai ver. Eu fiz a mesma coisa, só que eu abri e comemorei, eu só não abri. Tem uma azul nacional, Era uma maior do Grêmio, camisetinha do Inter aqui embaixo, aqui, mas eu não abri. Você lembra isso daí, Patel? Aí, Patel. Você lembra disso aí? Ou não? comendo um dogo louco e... Patel. Ó, pessoal, não sei se vocês já me conhecem, eu sou o Márcio Pires. Já trabalho aí há 7 anos nesse mercado. Portela, Verenice, a moça aqui também, a esposa de Portela, também já me conhece. Acho que é um próximo do meu filho aí, nem lembra. Mas eu também acho que ganhei presente Não foi pouco. Não foi pouco, Fralda. No chat de casamento, né? De casamento também, é. Então, hoje até agradeço aqui pessoalmente pelo espaço que ele abriu aí para mim estar mostrando um pouco do meu trabalho. Vou falar para vocês ter paciência comigo aí, porque como muitas vezes eu garanto que Portela para vocês, e a gente sempre fala para as pessoas novas no mercado aí, para elas confiar nessa profissão, que vai ter um momento que vai ter os pensamentos de desistir, só que é esse resultado aqui, e isso que eu estou passando hoje é o que eu quero que vocês pensem no dia que vir o pensamento de desistência, porque para mim é tudo novo. Eu não sou um palestrante, eu sou um corretor que não tem um bom português, não tem uma boa dicção, falo muitas gírias ainda, deve ter falado já para vocês aí, minhas cruezas que eu fiz. Pra quem não conhece, seu feio. Então peço paciência e é o seguinte, preste atenção na pessoa, do jeito das minhas qualidades e meus defeitos, porque tem muita gente que não se acha importante ou com condições de atender um cliente milionário, um cliente que tem muito dinheiro, pelo fato de não sabe falar direito, não sabe explicar imóveis, não sabe, a gente tem essa insegurança. E eu, com todos esses defeitos aí de não saber um português, não ter uma boa dicção, mesmo assim eu tive um ótimo resultado no mercado, performei muito bem, sendo eu, só fazendo o arroz com feijão aí, como o Portela ensina para vocês todo dia. Tá, então eu vou falar um pouquinho só de mim aqui, também porque a gente tem muitos paradigmas dentro da gente que, será que eu vou ser próspero, rico, milionário? Só que tudo depende da onde vem a nossa criação. Eu fui uma criança que eu já dormi na rua, já passei fome. Eu não estou falando uma história triste, mas só para quebrar paradigmas de que a classe social ou cor tem alguma coisa a ver com o teu sonho. Não tem a ver. Existe um preconceito contra a pessoa, por exemplo, eu andava de terno e de ônibus, que não tem nada de errado. Existem pessoas que são racistas, existe essas coisas sim, mas tem pessoas pobres e pessoas negras, brancas, índios que também têm sucesso porque a gente é obrigado a passar por cima disso, porque o governo não nos dá nada, então a gente tem que passar por cima disso para a gente ter sucesso. Então eu falo um pouco da minha história de quando eu era criança, que eu passei fome, dormi na rua, já fui traficante, já envolvi com promiscuidade, lascívia. Eu tenho 2 filhos que não são do meu casamento. Antes do meu casamento eu só tinha relação casual, então eu tive com 2 mulheres diferentes, 2 filhos, e agora eu sou casado e tenho um filho que mora comigo. Então só para vocês verem que a minha vida era uma bagunça e mesmo assim eu consegui ter um bom resultado e performar bem nesse mercado, tá? E tudo isso graças ao telefone. Pode passar aí, pessoal. Eu vou ser bem dinâmico para a gente não perder muito tempo, tá? Aqui foi a minha primeira venda com 3 meses. Essa venda aqui eu tinha feito um call center e eu marquei uma visita com o dono de uma banca lá no mercado público. E chegando lá no mercado, o gerente da banca disse, ele não vai conseguir te atender, ele está numa reunião. E eu fiquei muito bravo e eu falei assim, mas por que o cara marcou? Se ele não quer ganhar dinheiro, então o azar é o dele. E bem na hora tinha uma pessoa passando atrás de mim, um rapaz, e o Alexandre,
E ele falou assim, como assim ele não quer ganhar dinheiro? Que tu falou, e eu falei, eu estou com uma oportunidade de investimento aqui ímpar no lado do polo jurídico ali, que com certeza a pessoa vai locar e tem um bom retorno. E ele, não, vamos ali no café. E eu já olhei pro Eduardo, meu gerente, tu conhece o cara tá de arreganho comigo, né? Não conheço, vamos lá, o cara quer ir lá. Quando chegamos lá no café, explicamos ali sobre a sala comercial, era aqui 400 e poucos mil, era 7% de comissão, essa promoção aí. 9 mil reais de comissão dava pro corretor. E quando veio conversamos, marcamos, mostramos todas as condições, ele falou, tá, eu vou fechar. E eu olhei pro Dudu, é a hora de tu falar que o cara é teu amigo, né? E ele, não, cara, não é, cara. Tá, então tá. Daí o cara, a gente ia indo pra casa, o cara mandou a documentação, porque o cara tava muito apavorado pra investir. Ele não tinha tempo e ali foi eu pro momento oportuno. E ele mandou a documentação, a gente chegou na imobiliária, o Eduardo, cara, mandou os documentos, e eu vou lá gerar, ô Dudu, não faz isso comigo, mano. Isso aí é arreganho, né? Pô, não pode ser assim, o cara passar atrás de mim e começar a fazer tudo isso e fazer uma venda. E foi o que aconteceu. O cara assinou, gerou, eu ganhei 9 mil reais, minha primeira venda. Já tinha montado 5 pastas para um evento só que montei de qualquer jeito. Montei só para mostrar número e no fim foi uma pessoa lá que quase comprou, por erro da Ducati, caiu a venda, mas não tinha vendido ainda. Aqui foi a primeira venda que me deu, como falei para a Berenice Portela, que quando a gente tem a primeira venda, uma verdade se cria dentro da gente que acontece, a venda acontece. A gente só tem como verdade aquilo que a gente tem autoridade, a gente participou. O ambiente, ouviu, ou foi de fato o que a gente aconteceu. Então aqui minha primeira venda. Aqui esse daqui, o cheque do cliente já foi assinado para várias pessoas, né? Já não tinha nenhum real, 9 mil, não tinha mais nada. Já foi distribuído Minha segunda venda foi com 6 meses, tá? 6 meses eu já estava atendendo os clientes aí, eu já estava... Depois dos 3 meses que eu vendi a primeira venda, foi uma coisa que eu sentei um dia lá, porque as cobranças começaram a vir. Por exemplo, tem minha mãe, minha avó, meus filhos, as pessoas que me ajudavam, elas me cobravam, porque elas confiavam em mim e muitas vezes eu não confiava em mim. E só que chega no fim do mês, tu não traz para pagar as contas, tu se sente tu te menospreza, tu te sente um lixo, porque tu vê a tua mulher ou tua família provendo ali e tu sai para trabalhar e muitas vezes tu senta na frente do computador e tu não liga. Então, às vezes eu perguntava assim, será que eu mereço ter sucesso? Porque os meus filhos, muitas vezes eu não dei presente para eles, muitas vezes ele pediu alguma coisa no mercado e eu não tinha para dar, mas segunda-feira eu botava o terno, pegava o ônibus e ia trabalhar. Mas eu chegava lá e eu trabalhava? Mentira. Eu ia para paquerar, para botar para fora, depois dos eventos beber chopp, comer pizza, e não fazia isso. Então foi nesse dia que eu parei para pensar assim, o que eu quero da minha vida? Todo mês 20 milhões de VGV são vendidos na Ducati, lá na época daquela lá da Jardim Europa. Todo mês, durante 3 meses, e todo mês eu via pessoas que não tinham a força de vontade que eu tinha a vender. Não que eu seja melhor que alguém, mas eu pensei assim, cara, se aquela pessoa ali vendeu, não tem como eu não vender. A partir dali, a minha frase no meu coração virou, não é será que eu vou vender, é quando eu vou vender, porque eu tinha certeza que eu ia vender. Tá. Daí eu botei na cabeça, não, vou fazer assim, vou ficar mais 2 meses aqui, mas eu não saio daqui antes das 7h30, eu vou chegar todo dia às 9h30 e não saio às 7h30. Porque eu não posso ser injusto com o mercado. Porque eu chegar e depois estar dizendo, meu mercado imobiliário não dá certo. Mas a mesma coisa, tu foi justo com o mercado? Foi justo contigo? Por quê? Porque tu trabalhou das 9h30 até às 8h30, 7h30, tu chegou aqui sem hora para sair, como se fosse o teu negócio, porque toda vez que eu vendi muito imóvel, cara, eu chegava às 9h, 9h30, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E quando eu estava 8 horas da noite, o pensamento não era assim, eu vou embora, tchau, não. O pensamento era assim, hoje eu trabalhei, feito. E eu queria ficar mais, sabe? Porque essa sinergia de venda, eu garanto que quem já vendeu aqui? Então, antes de vocês vender, você já sente dentro de vocês, cara, vendi. Parece assim, que é uma energia te falando assim, tu pagou o preço, tu tá fazendo certo. Então, essa sinergia que a gente tem que lutar. É essa sinergia que a gente tem que lutar e todo mundo sabe a teoria. Eu garanto que todo mundo sabe aqui o que tem que fazer. O Portela passa a vocês. O número de ligação, visitas, clientes atendidos, uma venda. Todo mundo sabe essa teoria, né? E todo mundo faz na prática, entre aspas,
150 ligações, 10 visitas, uma venda. Teoria. E por que não é todos que vendem? Porque tem uma coisa mais complexa por trás dessas ligações e dessa teoria, dessa prática, que tem que existir, que é essa sinergia de venda. E a sinergia de venda, ela não entra dentro de ti se tu não fazer as coisas certas. Se tu fizer de qualquer jeito, se for negligente na hora, não vai dar certo. Então foi quando, no terceiro mês eu decidi, todo mês agora eu vou estar nesses 20 milhões. Uma fatia desses 20 milhões é meu. E de fato foi. Eu peguei peguei uns 30 e poucos mil, que aí já fiquei uns 2, 3 meses trabalhando bem. E nesse mesmo evento caiu uma venda de 1,5 milhão também. Esse aqui era 1,1 milhão, caiu uma venda de 1,5 milhão de um Panambi, que era o presidente do Zequinha, ele quer comprar e no fim não foi. Vai. Aqui foi o divisor de águas da minha vida. Com 7 meses, eu já tinha gastado todo o dinheiro já daquela venda ali do Polo e eu já estava pensando em desistir. Daí um certo dia eu peguei meu terninho cinza, botei, porque depois o cara vende, o cara já botou o terno novo, caminhada é diferente, o cara já olha, já cumprimenta outro. A panturrilha já começa a ficar definida, né? A primeira reunião que teve lá na Ducati, lá, o Amandi falou assim, ó, pá, cara, vocês têm que cuidar do dress code, vocês parece um neguinho lá com um terno, calça larga do patati patatá, chega com a parte de cima de outra cor, com um relógio G-Shock e uma meia do Flamengo. Vai, eu levantei na reunião. Então tá, eu vou embora, cara. Eu tava com tudo que ele falou, meia de jogador, relógio brancão, era eu que ele tava falando. Daí quando eu vendi aquele Polo, eu comprei um monte de roupa e fiquei tranquilo. Daí foi que nesse dia aí eu fui pra NTX, botei um terno cinza, peguei meu guarda-chuvinha, tava chovendo, e minha mochilinha e tô indo. Quando eu desci do ônibus lá na NTX, lá que era bem na esquina, passou um carro numa poça e me molhou todo de barro. E eu, já tirei o guarda-chuva, e aí falei com Deus na hora, aí tá já reganho, né? Daí quando vê, entrei dentro da NTX. E pra mim foi diferente ali dentro da apresentação desse projeto aqui. Foi um negócio que eram apartamentos em cima de um shopping, onde vai ter uma sede do meio de evento, vai ter hotel e tudo mais, um lugar estratégico, não tem nada igual em Porto Alegre, agora tem, mas antes não tinha. Então, eu peguei um cliente que eu tinha prospectado, a minha primeira ligação de prospecção do call center. O cliente ficou uns meses comigo me enrolando. E a primeira ligação, daí, o dia que ele foi lá, a mãe dele tinha morrido 4 dias antes. E quando ele chegou lá, ele desceu do carro e ele já falou assim, Marte, eu vi esse negócio aí, eu vou comprar só umas 3. E eu... mas como assim 3 unidades? Desceu do carro e falou 3. Eu já tinha acabado meu dinheiro do meu Polo, uma só pra mim, tava tranquilão. E ele, eu tenho uma ação pra pegar, aí se eu tivesse pego eu já pegava mais. Eu, mas tá tudo tranquilo. Eu queria vender uma só pra mim sair do... Ele andou mais uns 100 metros, porque o estacionamento era atrás, ele foi indo, uns 50 metros ele tirou o telefone e ligou para um afilhado, não sei o que dele lá, que é lá do Mato Grosso, lá que trabalha com soja. E explicou ali em 2 segundos, eu tô aqui no lançamento, aqui não sei o que, no Max Plaza, não sei o que, da Melk, ele falava Melk. E eu vou pegar umas 3 unidades aqui, tu quer alguma coisa? Eu falei, pega umas 4 para mim. Eu pensando nisso, porque quando ele acabou a ligação, ele falou, eu quero 7, sabe? E ele nem sabia o que tinha vindo, ele não sentou no plantão ainda. Quando ele sentou no plantão, acabou as unidades. Ele nem viu a unidade dos consultórios. Ele nem viu. Quando ele sentou no plantão, gritaram, acabou as unidades dos consultórios, 9 da manhã. E o plantão começava às 9 horas. Então quer dizer que os clientes já tinham dado documentação e tudo antes das 9 horas. O negócio era muito louco. E ele falou, como assim acabou? Mal cheguei aqui. Não, o senhor não tem noção. Falei pro senhor que isso... Ele falou assim, ele falou, tá, então eu quero um andar desse negócio. Daí ele pegou, primeiro ele reservou 12 unidades do comercial. Daí quando passou mais 10 minutos, não, e eu já tava aqui, eu não conseguia... Eu tava bambo, não conseguiria levantar mais na cadeira, vou me arrastando, tá ligado? Aqui, ó. O cliente não entendia nada, não entendia nada. Eu olhava pra mancha assim, eu vermelho, não conseguia respirar, eu tava quase passando mal e quando eu vi...
E eu saía, eu ia lá na rua e falava, porque daí só ficou eu e o Amandi na mesa com ele, o Eduardo ia fazer as mãos e voltava, né? E quando eu chamava, Dudu, eu vou embora, não consigo mais ficar aqui, meu. O cara é de arreganho, né? Eu sempre achava que era mentira. Daí quando eu vi, daí certo dia, porque, cara, venda muito fácil, o cara acha que é mentira. Meu. E quando vê o seguinte, mais meia hora ali, menos de meia hora, uns 20 minutos, acabou a torre comercial. E o cara falou, mas o que é isso? Nós estamos no meio de uma crise, que era o tempo da Dilma, que ela foi, teve impeachment. A gente está no meio de uma crise, os caras estão comprando de torres de apartamento. Eu falei, o senhor não está entendendo, não existe isso aqui. Não existe. Quem comprar vai ganhar muito dinheiro. E ele mexeu assim nos... Então me vê mais dois. Me vê mais um andar da residência. Dois andares. Daí ele pegou mais um andar do residencial e deu total 22 unidades. Eu vendi mais duas desse aqui para outro cliente. Eu vendi 24 unidades desse apartamento aqui. Então, onde eu quero chegar? No meio de uma crise, o cliente que disse que não ia comprar porque ia pegar uma ação, ele foi num plantão de venda, pegou e comprou 7 milhões e meio, quase 8 milhões de reais em apartamento. E isso eu queria vender um só. Cara, mudou minha vida. Mudou a vida para boa e para ruim. Aqui foi onde foi o divisor de águas, que... imagina, eu fiquei um dia todo assinando com um cliente e outro dia com a esposa dele. E tinha gerente que nem apertava a mão, o diretor que não apertava a mão de corretor na Ducati. Depois que o cara vende assim, todo mundo conhece o cara, queria convidar para trabalhar. Tinha uma moça, uma importante para você é o seguinte, não hesite de ligar para o cliente. Mas ele diz que está mal, não hesita, tenta achar um jeito de ligar, que tu seja, como pode falar, tenha empatia, não sei se é a palavra certa, sei que tu pense se ele vai sofrer ou não, um jeito melhor de falar com ele, mesmo que aconteça uma coisa tão ruim, porque uma menina que estava conversando com ele paralelo, uma corretora, ela ligou na segunda-feira para ele, e a mãe dele tinha morrido no domingo, e na quarta-feira não ligou, só que eu, como não tinha nada a ver com isso e não sabia, liguei na quarta, e ele não me falou que ela morreu, ele só falou, não, sábado eu vou lá, cheguei lá, e até hoje o Claudinho, a corretora dele, ele ficava louco, dava pra ver ele batendo na mesa lá, porque a guria assim, cabeça pra baixo, porque ela não ligou. Mas ela dizia assim, mas a mãe dele morreu, tá, mas como é que ele tá aqui então, se ele tá aí, então não existe. Liga, seguinte, seu João, eu sei o que está acontecendo com o senhor, mas eu já tive clientes que me xingaram por eu não ter dado essa informação. Eu já estou preparado pelo não, mas eu não vou pecar pelo não informar o senhor sobre esse lançamento. Tá? Me desculpa, perdão, não é que eu seja insensível, mas eu não quero nem tirar mais seu tempo, o senhor já sabe, tá? Tranquilo, porque ela não ligou e aconteceu isso, tá? Então pode passar aí. Aqui eu fui campeão, a imobiliária Ducati, ela tinha 1.500 corretor só de lançamento, de quem ligava ali no call center, e tinha mais uns 1.500 de franquia, total de 3.000 corretores. Então eu fui campeão lá na Bourbon, quando me alcançaram, pode passar. Daí eu tirei férias de 8 meses, fiquei... Eu dou mais. Cara, aqui ó, que nem eu falei, tem uma parte boa e parte ruim. Depois dessas 22 unidades que eu vendi, eu podia ter vendido mais se eu continuasse nessa sinergia. Porque eu sentia que tinha os outros clientes iam comprar também. Só que eu não continuei nessa sinergia, então eu decidi parar. Comprei carro, comprei um monte de coisa ali que eu precisava, mas que não era urgente, que eu poderia ter guardado dinheiro e ter trabalhado melhor. E depois que tu vende muitas unidades, cara, para te vender uma unidade de 300, 400 mil é muito ruim. Porque agora tu inconsciente acha que tu só vai vender de 22 e tu vai pegar só dinheiro graúdo. Só que depois de um tempo que eu gastei todo o dinheiro, eu precisava de 5 mil reais. Eu precisava de uma venda de 200 mil. E aí eu não tinha força de vontade para ligar para essa venda de 200 mil. Porque agora eu só queria vender de laje. Só que isso isso é surreal, não é... É esporadicamente que acontece isso, não é todo dia. Então, fiquei 8 meses de férias. Eu aconselho vocês, se vocês venderem 1, 2, 3, 4, 5, 10 que for, e não for fim de ano, não parem. A corda tem que estar sempre esticada. Toda vez que eu parei mais de 15 dias,
Mesmo eu gostando muito de fazer call center, eu não conseguia ligar depois. Quando eu sentava na cadeira, parecia que tinha 500 quilos esse telefone. Não conseguia levantar. E é uma coisa espiritual, cara. Eu não tô nem falando, não é religião. É espiritual que eu falo, que é uma coisa dentro do teu coração, na tua alma, que tu não consegue, tu tá travado assim, ó. Não consegue pegar uma coisa que tá na tua frente, é só pegar e fazer assim e começar a ligar. Tu não consegue. Tu só tem pensamento ruim, não tem cliente para comprar. Ele vai te xingar. Hoje eles estão tudo estressados porque é segunda. E é tudo verdade que tu colocou no teu coração. Isso é tudo mentira. Se tu começa a ligar na 30ª ligação, tu já vê que tem vários clientes interessados, tem vários clientes que vão comprar, tem vários clientes que querem moradia, e isso aí vai alimentando, quando vê tu já está na sinergia de novo. Mas existe essa trava, essa âncora, que é o segredo do corretor de sucesso. O cara que consegue passar toda vez que vinha essa trava, consegue passar por cima e começar a ligar de novo, esse cara sempre vai vender todo mês. Eu sempre vendia mais de uma unidade. Chegou um momento que eu vendia uma média de número assim de 2 a 3 apartamentos por mês. Por quê? Porque eu era sempre o que mais ligava. Aqui, ó, até para não perder o fio da meada aqui, o Portela é um cara que eu sempre falo nas palestras que eu dei, já dei umas 4 palestras, sempre falo. 8 meses de férias e 8 meses sem vender. Porque ele foi perseverante, cara. E hoje ele está aí e vai muito mais longe do que isso. Porque eu falei para ele, se tu vendesse no primeiro mês, tu estaria aqui no mercado hoje? Não, quem vende muito rápido dificilmente fica. Porque eu estou inconsciente, cara, tudo que tu tem como verdade é aquilo que tu passou como experiência, que tu sentiu uma emoção. Então o teu inconsciente, quando tu vende na primeira semana, é que tu vai vender toda semana. E daí quando tu vê a realidade, tu desiste. Agora quando tu passa 8 meses criando um alicerce, vendo toda a mão, tu cria um casco em ti, que depois, cara, para ele agora ficar 3 meses sem vender, não é nada, ele sabe que uma hora vai vender. Então, tem propósito isso não é bom, que eu falei para ele, tem pessoas que nasceram para ser guiadas e tem pessoas que nasceram para ser guiadores. E o cara que vai ser guiador, ele vai passar dificuldade, cara. Eu não sei quem é que acredita em Deus aqui, não. Eu acredito muito em Deus. E eu creio que Deus ele não é religioso. Ele tem um propósito entre homens e mulheres, no caso a humanidade, um com o outro. E ele levanta pessoas para resolver problemas. Agora é o seguinte, tem pessoas que querem ter uma vida épica, querem ter uma vida top, só que não querem ter problemas, não querem fracassar. Eu tenho uma notícia triste. Se vocês querem ter uma vida famosa, quer ser famoso, relevante, quer ter uma vida épica, tem que fracassar. Porque é a mesma coisa seguinte, tu tem filho, né? Tu fala pro teu filho, não encosta no fogão quente, filho. Tu vai se queimar. Ele pode escolher não encostar e não se queimar, mas raramente é isso. Ele vai lá e encosta. E depois que ele se queima, nunca mais ele encosta naquele fogão. E o crescimento da vida, da prosperidade, é assim, é vários fogão, vários fornos assim, que tu vai, pai, vou fazer assim, pum, te queimou, pum, aqui é errado. Daí tu vai pro outro lado, pum, errou, aqui é. Então, tu acaba que tu não vai mais encostando. Então, toda vez que tu começa, os primeiros fogão que tu já se queimou, tu não te queima mais. Então, chega um momento que tu já não se queima mais e tu consegue chegar e fluir. Por que vocês acham que pessoas que ganham herança, que ganham em loteria, elas perdem dinheiro em 1 e 2 anos? Não pagaram o preço, não se queimaram em nenhum lugar. A pessoa que não, inconscientemente não sentiu as emoções de dor, de fracasso, de conquista, essa pessoa não vai dar valor, ela só vai gastar. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. É por isso que hoje eu crio meus filhos assim, eu não dou tudo que eles querem, porque eles ganharam uma vida, se eu der tudo pro meu filho, eu tô roubando a vida dele, porque ele não tem por que ele conquistar, depois não reclama. Se ele com 20 anos estiver em casa jogando videogame, porque uma hora tu vai morrer, e se tu morrer e não ensinar ele a buscar, ele vai sofrer, e não é o que a gente quer. Só que a gente entendeu que o amor é dar tudo, o amor, é botar no nosso coração que o amor é só carinho, beijo e atenção, mas às vezes o amor é dizer um não, mesmo sabendo que vai ferir outra pessoa, tá? Então, não fujam desse sentimento de que, eu tô falando aqui, sair um pouco da parte mais
teórica, mais didática aqui, porque o segredo de qualquer negócio, cara, da ligação aqui do mercado, isso eu não estou falando porque eu acho e li livro, isso é porque eu passo isso. O segredo sempre vai ser o teu emocional. Não adianta nada, como eu falei, tu saber quantas ligações, quantas visitas, quantos clientes, tu fazer o que tem, fazer a teoria, só que não fazer direito. E chegar um momento que é o seguinte, gol de bicicleta ele não vale no próximo jogo. Aquelas 22 unidades ali não vale nada para mim. De repente vale agora porque eu estou mostrando a vocês estão vendo um resultado que dá. Mas agora para mim como pessoa não paga mais minhas contas. Aquele gol de bicicleta passou. Então para mim continuar me mantendo num ritmo bom e numa qualidade de vida que tu te introduz, por exemplo, depois que eu ganhei aquele dinheiro ali, o meu nível de vida aumentou. Só que daí os gastos aumentaram. Então, porque cara, é horrível tu viver um certo nível de vida e quando vê tu ter que baixar. Parabéns para quem consegue. O que consegue pode ter certeza de sucesso, porque a vida é altos e baixos. Mas tem gente que tira a própria vida. Quem já sabe de história de pessoas que mataram família porque não queriam descer uma classe? Ah, tô na alta e vou para a média. Se matam e matam a família. Por quê? Porque não consegue. Então, esse é o maior segredo que tem. É tu conseguir transcender esses pensamentos ruins, negativos, no momento que vai vir de um momento de desistir. Eu vendi pra caramba nesse mercado e quantas vezes pensei em desistir? Imagina pessoas que venderam uma ou duas ou não venderam. Mas é um mercado muito promissor. Que nem eu falei pro Portela, a gente está entrando aí já está introduzido num dos maiores boom imobiliário que vai ter. Cara, no mesmo mês que eu vendi esses 22 apartamentos para uma pessoa, eu tinha escutado uma centena de pessoas dizendo assim, não, a gente está em crise, enquanto tiver essa mulher no poder eu não vou comprar nada. Ah, eles querem fazer o golpe, querem tirar a Dilma de lá, enquanto for fazer o golpe eu não vou comprar nada. Se eu tivesse parado pelo que eu tinha escutado no telefone, eu não tinha vendido nenhuma unidade. Resumindo, se eu tivesse escutado o que eu ouço no telefone todo dia, eu não tinha vendido um apartamento. Cara, enquanto tem pessoas, a gente tem que ver o óbvio, tem centenas de imobiliárias em Porto Alegre e todas elas postando toda semana venda. Cara, e se tu prestar atenção vai ser um ano todo assim, e se tu prestar atenção vai ser, eu tô há 7 anos, e 7 anos é assim. Então escreve no coração de vocês, sempre vai ter cliente para comprar imóvel, sempre vai ter investidor, sempre, o mercado ele é cíclico. Tem pessoas que se separam e têm que comprar 2 apartamentos, tem pessoas que saem de casa e têm que comprar apartamento, tem pessoas trocando de apartamento. Então vocês têm que começar a alimentar a mente de vocês com coisas que impulsionem a vocês não deixar o mercado. Porque, cara, só de tu acordar de manhã tem um viés negativo. Eu acredito que é o diabo que fica o dia todo tocando certo. Não lê. Não faz exercício. Não come coisa saudável. Não vai trabalhar. Não faz as ligações. Não tem cliente para comprar. Tu não é digno de ser rico. Não, tu é uma pessoa ruim. Não. Só de tu existir, existe esse pensamento. Mas também existe um poder, uma força dentro de ti que te fala, eu te dei um sonho. Todo mundo tem um sonho aqui. E esse sonho é do Criador. Quem tu acredita que é, para mim não importa. Mas existe um Criador e ele botou um sonho. Alguém deseja ser médico aqui? Imagina se alguém deseja ser médico, que Deus colocou no coração, tu vai ser um médico. Imagina chegar no dia que Deus precisar de ti. E aí, meu filho, hoje tem um monte de paciente precisando de ti. E tu não te esforçou. Tu não é um médico ainda. Entendeu? Então Deus te colocou uma missão lá na frente que tu tem que estar preparado para isso. E talvez quem está aqui não seja um sonho. Por exemplo, o meu sonho não é viver no mercado imobiliário. O meu sonho é ser um palestrante. O meu sonho é ajudar pessoas, é curar pessoas. Só que quem me levou a esse sonho? Foi as 200 ligações por dia nesse mercado aqui. Porque se a gente não tem uma faculdade de medicina, engenharia, ou até se tiver, se a gente não tem capital, alguma coisa tem que dar capital. E essa profissão dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Eu estou cuidando da câmera lá porque às vezes ela desliga, ela não grava muito tempo, eu tenho que ir lá dar uma apertadinha nela. Então tá, aqui pode passar para mim. Eu comecei do zero novamente. Não é feio, tá? É que eu te falo.
A pessoa... tava mais... Tu vende imóvel, não como imóvel. Daí, a pessoa que consegue começar do zero, cara, que nem eu falo, a pessoa que já está humilhada, ela não tem como ser humilhada. Se tu te entender que é o seguinte, cara, tu nunca vai ser mais que ninguém, mesmo sendo podre de rico, sendo bilionário, tu nunca vai ser mais que ninguém, o cliente não é bobo. E às vezes tu tentar, por exemplo, assim, o cliente é um investidor pontual e ele compra só mosca branca, daí tu vai lá e começa a insistir para ele comprar um apartamento aqui no Grand Park para revender. Cara, o cliente, primeiro, tu queimou o filme com o cliente. Se não for muito bom e mostrar um negócio muito top, ele não compra mais de ti. Porque é o seguinte, tu vai insistir numa coisa que ele sabe que não é bom. É a mesma coisa pra ti. Tu gosta de um tênis. Eu chego numa loja, é o seguinte, cara, o vendedor pode dizer o mais top. Eu vou comprar o que eu quero. Investimento é a mesma coisa. Tu vai olhar o investimento ali, o cara vai ver assim, 700 unidades eu vou vender em 3 meses. Não. Se tu tá me dizendo isso, tu tá mentindo, tu não quer meu bem. Então, quando tu é corretor de imóveis, não é só para ganhar dinheiro, cara, é para resolver problema. E quando tu começa a resolver o problema para os outros, como se tu resolvesse para ti, cara, é um divisor de águas, tu vai ver que vai dar muito resultado. Por isso que eu falo, primeiro comprem o produto, vasculhem a região, veja as conveniências, as melhorias, tudo que vai ter no bairro. Comprem, se tu comprar, é muito mais fácil de vender. Mas eu vou falar para ti que o principal é no call center, é a parte da prospecção, de como tu vai fazer o cliente desenhar na mente dele o produto. Porque depois que ele chega lá, é ele. Não tem. Muitas vezes eu estou falando, o cliente nem está me escutando, ele só está olhando por cima da maquete. Tá, e como é que eu mando a documentação? A maioria das minhas vendas foi assim. O cliente mais querendo comprar do que eu vender. Ô Márcio, não vai acabar? Teve cliente que falou assim, tá, mas por favor, não vai acabar, né? Vamos assinar, não sei o quê. E eu, o que está acontecendo? Mas por quê? Porque, cara, eu não estou dizendo para vocês não usar a tipologia dele, mas tu lembra como é que eu ligava, né? O meu call center, ele é bem simples. Seu João, tudo bem? Bom dia. Aqui é o Márcio Pires. O motivo do meu contato é uma oportunidade de investimento a 250 metros do novo Bourbon que vai ter na Carlos Gomes, tá? Apartamentos compactos que ficam muito próximo da Unicinos, do Colégio Anchieta e do Shopping Guatemi. O senhor locaria muito certo para alunos do interior ou para pessoas de negócios que vêm de outros estados. Ou se não, só a primeira parte, ó, apartamentos a 250 metros do novo Bourbon da Carlos Gomes. Deu! Se o cara quer investir, ele vai dizer assim, Márcio, eu não tenho tempo para falar agora, mas me liga mais tarde. Márcio, tem interesse? Eles vão falar. Mas sabe qual que é o meu problema no início? Eu queria convencer as pessoas que não queriam. E acaba que é o seguinte, uma ligação bem objetiva como a minha, ela dura 30 segundos, 40 segundos, no máximo. E eu consigo fazer várias ligações. Agora, uma ligação que eu tento convencer, muitas pessoas são até educadas, simpáticas, fica 5, 10 minutos que eu perdi de ligar umas 30 ligações para achar o cara. E existe, cara, eu não estou mentindo, eu não tenho dom de persuasão, eu não tenho dom de venda, eu não tenho dom de convencer ninguém. As minhas vendas é porque eu tenho o dom de prospectar. Prospectem bastante clientes que vocês vão ter venda. Tem cliente que ele quer mais comprar do que tu vender. É a mesma coisa assim, ó. Para quem tem filho vai entender. Tu tem R$1.000 numa gaveta da tua casa. E teu filho todo dia vai lá e rasga R$50. Todo dia vai lá e rasga 50. E tu já tá assim, meu dinheiro tá sendo rasgado, tá sendo fora esse dinheiro, cara. Tu fica inquieto. E se uma pessoa te liga para te falar assim, seu João, eu tô com uma oportunidade de cofres aqui para vender. Cofre que o senhor pode botar aí, adaptar no seu roupeiro, ele é bem legal, bem bonito, e o senhor vai gostar, é bem elegante. Quero, pode me visitar. Por quê? Porque tu ligou pro cara para resolver um problema para ele. Entenda uma coisa, a pessoa que compra investimento, ela tá apavorada para resolver o problema dela. Só que ela não vai comprar qualquer coisa. Então, quando tu pegar o telefone, é melhor que tu pensar que não tem cliente, é pensar assim, ó, tem um monte de cliente para mim resolver o problema deles. Eu tenho uma dúvida. Desculpa te Não, pode falar. Tu acha, então, no caso, a tua ideia é de que o volume com que tu faz a tua prospecção, porque tu, tipo assim, tu te preocupa em prospectar mais e não tentar vender pro cliente na linha, no caso. Tu te preocupa mais em tipo, despertar o primeiro interesse nele. E daí, com isso,
tu acaba prospectando com mais volume e trazendo Sim. mais clientes, no caso. Eu vendi 50 milhões de reais em imóveis só por telefone. Eu ligando. Sim. Então, eu acredito que não é eu acho. Sim, então é volume. Não estou dizendo que o outro jeito não vende. Sim. Vende. Mas, por exemplo, assim, tem gente que acha que não tem dom de venda. A pessoa que não tem, que assim, ó, eu não tenho dom de venda. Tem muita gente que acha assim, quem é que achou já assim, eu acho que eu não tenho dom pra isso. Tem gente que A gente acha. já ouviu isso, na verdade, né? A gente já ouviu aquela questão, o cliente que me comprou, não fui eu que vendi pra ele. Mas a maioria das vendas é Exatamente. assim, cara. E é isso, a minha dúvida é essa, na verdade. Se o que você está dizendo que é por Olha causa só. da prospecção, volume, no caso. Foi tu que comprou o iPhone, o último, aquele? Esse aqui foi. Foi tu que comprou. Tu chegou lá, se alguém te oferecesse o iPhone 6, tu compraria? Não, quando chegou lá, tu já sabia o que tu queria. Imóvel não é diferente. Imóvel não é diferente. A pessoa, tu vai mostrar uma oportunidade para ela. Tu tá ligando para ela com uma oportunidade. E tu tem que ter ciente que não vai ser nessa ligação que tu vai vender. Tu é ciente que pode ser que não é em uma semana que vai vender. Pode ser em um mês. Mas tu tem que estar passando uma informação para ela que vai ser só o estopim para ela ir lá. Quem vai comprar vai ser ela lá. Mesma coisa, eu posso Mirantes do Parque. Se o cara ele compra para giro de capital, eu nunca vou conseguir colocar um Mirantes do Parque sem mentir para ele. Verdade. Não tem. Então o cara agora pega um LinkedIn, esse aqui, em cima de um shopping Bourbon, onde tem terrenos da Melnick próximo ainda para construir, tem um empreendimento na frente, aonde o cara, que nem eu vendi uma unidade por telefone para Dona Maria. Eu falei, Dona Maria, seguinte, empreendimento em cima do shopping Bourbon, imagina, só pegar o elevador e descer no cinema, na lotérica, no McDonald's. Não, me explica mais. Daí eu perdi tempo. Ela falou assim, Márcio, eu tenho compromisso de tarde. Eu vou deixar um envelope com toda a documentação na minha guarita lá do porteiro. Tu vai lá e pega, gera o contrato e a gente assina de noite. Foi o que eu fiz. Por telefone. Por quê? Porque é um negócio fora do normal. Então, a tua pergunta, tu tá dizendo que é mais fácil vender? Eu acho. Agora é o seguinte, se tu tá numa sinergia de venda, quem é que já entrou numa sinergia de venda que entende que é diferente do começo das ligações, que é aquilo que tu não tá nem aí, tu não vai aceitar para cliente, tu pode falar com o Bolsonaro, tu não vai aceitar para ele no telefone. Essa sinergia de venda é um momento que se tu achar que tu tem que convencer, tu convence. Mas agora, se tu ligar, vou falar para ti com um dos segredos, preste atenção que isso aqui eu acho que é o segredo da cereja do bolo. Se tu ligar sem ligações, sem interrupção, olhando para o computador, com um folder do negócio aqui, enquanto tu está fazendo a ligação, tu está alimentando o teu pensamento de como tu vai ajudar o cliente. E tu não por exemplo assim, vou tomar um cafezinho. Não vou, oi, tudo bem. Se alguém falar contigo, não, tô trabalhando. Que nem eu fazia. Eu fazia assim, lá na J. Cândido, em outros lugares, quando eu vendia muito, eu tô trabalhando. Depois a gente conversa. Se tu fizer esse call center consistente, sem parar, 3 vezes por dia, tem que ser 3 vezes por dia, não vou falar só 2, tem que ser 3 vezes por dia. Depois que tu vender e tu trabalha com dinheiro, daí tu trabalha 2 se quiser. Mas se tu quiser sempre vender, tem que ser 3 vezes por dia. E outra, quantas ligações tu pede? Aqui a gente faz 150. Eu sempre fiz 200 pra cima. É que mudou um pouquinho o sistema, né? Tipo, a gente que é mais novo, velho, assim, a gente conhece esse teu sistema aí, né? Mas o pessoal que tem entrado hoje, a gente vem trabalhando num outro ciclo, vamos dizer assim, do mercado. Olha só, teve um cara que me mandou um testemunho ontem meu, ele trabalhou comigo, o Johnny. Ele falou assim, Márcio, tu é um vencedor, cara, não sei o que. Eu me lembro um dia que não tinha lista, tu desceu e tu voltou do nada com um bolo de lista de folha de ofício, cheio de número de telefone e começou a ligar. Tu é muito encanado, meu. A gente não ligava nem de lista do computador e tu fez isso. Então, cara, o trabalho é que nem eu acredito na Bíblia, sabe? Se vocês não acreditam, paciência. Mas eu acredito. E a palavra de Deus é assim, vocês vão trabalhar e vão comer do suor do trabalho. Não quer dizer que, na onde diz que é o seguinte, tu vai ter que suar e trabalhar de carteira assinada. Não, cara, tu tem que trabalhar. Existe, cara, o que eu tô falando pra ver aqui. Se tu te cortar agora, se tu cortar teu cabelo, tu não precisa fazer força nenhuma para cicatrizar ou para crescer teu cabelo ou tua unha. Existe já um poder que rege tudo isso.
E tu só tem que pensar e fazer alguma coisa, meu. Dar o primeiro passo, que o resto é essa energia, esse poder que faz. A criança dentro do útero da mulher, cara, tu não mexe nada. Ela se cria e uma diferente da outra. A criança, antes de a criança sair da barriga, já começa a sair leite do seio da mulher. Tu tem dúvida que o Criador, ele já te prepara o teu ambiente antes de chegar nele? Só que aí vem um passo muito importante, que eu falando com a Verenice. Tem duas crianças, uma nasceu num lar onde ela ganhou tudo desde criança, ela comeu bem, viveu bem, tinha uma boa cama, uma boa casa, bons brinquedos, e o outro lado tinha uma criança que passou fome, dormiu na rua, apanhou, foi abusada e tudo mais. Essas duas crianças, quando chegar aos 7 anos, vão ser a mesma pessoa? Não. Agora, pensa bem, o meu pai, ele é empreendedor e desde pequeno eu vejo ele como exemplo empreendendo, sendo autônomo, trabalhando por conta, sem carteira assinada. E no outro lado, a minha família, ela viveu sempre em escassez, em pobreza, e ela só pensa em ganhar passagem e ticket de refeição. Ganhar ticket! Inconscientemente, vão ser duas pessoas iguais? Bem capaz. Então, quem nasceu nesse aqui como eu, tem que quebrar esses paradigmas. E não é só para corretagem, qualquer negócio que tu abrir. Qualquer negócio que tu abrir, tu vai ter que vai ter que quebrar esse paradigma. O teu subconsciente é onde tu guardou as informações desde criança que tu foi crescendo como verdade. Tudo que tu viu, a emoção que tu passou. Por exemplo, assim, na minha casa era normal beber, usar droga, um homem ter várias mulheres. Então, para mim, quando eu cheguei na minha adolescência, para mim isso era normal, era o certo. A gente era fã dos bandidos, dos traficantes, porque eles davam com roupa bonita, dava dinheiro para as crianças, ajudava algumas pessoas. A gente não pensava no mal que eles faziam. E automaticamente eu achava que o certo era isso. Então o que eu fui? Drogado, bebi demais, lascivo, tive muitas mulheres, 2 filhos com 2 mulheres que não eram minha mulher. Fui traficante, fiz tudo que é errado. Então, por quê? O meu ambiente de trabalho foi isso. Então eu tive que me reinventar. Enquanto essa criança aqui, não estou dizendo que ela não vai errar, não é uma regra. Porque a gente tem o livre-arbítrio, é isso que nos faz a humanidade racional e ser diferente, ter vida própria, senão seria um videogame de Deus. Ele nos comandaria? Não, a gente escolhe o bem, o certo e o errado. Então o que eu te falo, então, essa pessoa que trabalhou, viveu a vida toda no empreendedorismo, essa pessoa aqui, ela automaticamente, quando tu vê de 17, 18 anos, ela tá investindo, gastando dinheiro, ela tá fazendo tudo que ela tem que fazer. Desculpa aí, que eu acho que ele tá falando umas babinhas aí. Essa pessoa aí, é automático. Chega um momento que é o seguinte, agora eu não vou fazer mais ligação, agora eu vou virar um palestrante. Esse exato momento é o que eu estou vivendo, pessoal. Eu não estou falando da boca para fora, é fácil tu dizer não, eu estou vivendo isso. Para mim é um desconforto, eu nunca fui um palestrante, eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Então, essa pessoa que está aqui nesse lado, que foi criada no empreendedor, quando ela, não, agora você é um diretor, ela não tem medo de quanto ela tem na conta, ela não tem medo do ambiente que ela está, ela não tem medo do que vai acontecer. Ela já viu o pai dela ser empreendedor e sabe que ele só tem que andar, ele não tem que pensar. A nossa alma ela é uma fonte de emoções, então a gente sempre vai ter emoção boa ou ruim. Quando tu sente uma emoção de desistir do teu sonho, de fazer ligação do mercado imobiliário, tu sente uma emoção ruim. Só que a coisa boa é que a gente tem um espírito, que é um espírito que é o que dá racionalidade, é o que fala mais alto que a emoção. A emoção tu sente a dor, mas a dor ela não diz quem tu é. Por exemplo, eu agora pode estar pensando assim, alguém aqui pode estar pensando, eu vou embora hoje e eu não vou mais trabalhar nesse mercado, porque não dá certo e eu estou muito triste, eu estou machucado. Só que isso é um momento, é um ambiente que tu vive em ti agora. O mundo todo é o mesmo mundo para todo mundo. Só que dentro de ti, essa tua emoção está te travando. Agora tu tem um espírito que tu tem que botar na tua cabeça o seguinte, as minhas emoções não são a verdade que eu sou. Eu tô com a emoção de existência, mas o meu espírito vai decidir que eu vá em frente. Esse é o segredo. Se tu abrir uma padaria, vai chegar um momento que não vai vender os cacetinhos que tu quer, as pessoas vão até te conhecer, vão ir na outra padaria, vai ter muito gasto, tu não vive, isso é tudo desconforto para ti, tu não vive aquilo ali, tu não sabe as contas, tu não tem um cálculo certo, tu só vai aprender com a vivência. Mas mesmo assim vai ter um momento de pensar em desistir. E quem é que vai ter sucesso? É quem, no momento de desistência, agir com o espírito, com a decisão. Cara,
a nossa vida, ela é uma aventura, aonde todos nós vamos morrer. O que vocês têm a perder, se arriscar ou não? Que legal isso. Mas o que não tem o que... Cara, a única coisa que tem a perder é chegar com 60, 70 anos e pensar assim, eu podia ter feito, porque eu vou morrer igual. E tu não fez. Então, o segredo é esse. O segredo é não pensar. A gente sofre do síndrome do pensamento acelerado. Quem é que é o mais novo aqui? Quanto tempo? Eu tenho 20 anos. Então, quanto tempo de estar aqui? Corretagem. Aqui com o Portela eu tô 1 mês. 1 mês? E na corretagem é 1 ano já. Tá, 1 ano. Então, cara... Acho que a Vânia é mais nova. Vânia, prazer, Márcio, eu não falei contigo. Quanto tempo tu tá? Vai fazer 1 mês em tudo. 1 mês. Tanto na área quanto Tá. na empresa. Talvez a gente não tenha esse pensamento, mas de repente, quando tu senta agora na frente do teu computador, tu pensa assim, pá, como é que vai ser eu ter 30, 50, 100 mil na conta? Pá, esses caras vendem que nem louco. Eu penso. Pensa, então, aí ó, e é isso que muitas vezes nos trava. Entendeu? Porque a gente está pensando no resultado que a gente ainda não pagou o preço para ter. E quando tu acaba não tendo, tu te frustra. E isso que faz tu parar. Então, cara, faz sem pensar. Tem uma energia ruim o dia todo tentando te botar para um viés negativo. O dia todo ela está dizendo assim, ó, não, tu não é vencedor, não, tu não vai ler um livro, não, que nem eu falei no início. Então, para fazer as coisas boas e saudáveis, essa coisa de sempre não. Bah, tô com preguiça de ler o livro. Bah, eu não vou acordar cedo para correr ou fazer um exercício hoje. Bah, eu não vou comer salada. Bah, não, isso é horrível, não tem nem gosto. Mas agora para meter X, pizza, refri... Não, vou dormir até às 11 hoje, ô glória. Sabe? Tudo que vai te fazer bem e fazer tu caminhar pro teu propósito, pro teu destino, esse viés negativo te condena e te bota para baixo. Agora o que vai fazer mal, ele te apoia. Então o segredo é lutar contra essa voz. Vocês têm, como eu falei, emoção é uma coisa. Agora, tu querer viver essa emoção para sempre é questão de tua. É o teu espírito que toma a decisão. E que nem eu falei para ver. Por exemplo, vocês têm que vencer uma vez só isso aí. É uma vez só. Ainda mais aqui na venda. Quem já aqui não vendeu ainda? Tá, vocês 3. Se vocês não venderam, ainda vocês não têm como verdade que dá para vender. Mas depois que vocês vender, isso vai ser um fato para vocês. Então, depois que vocês vender, essa verdade vai ir para o subconsciente, que nem eu falei para vocês, e agora é uma verdade. Agora vocês sabem que dá para arriscar. Agora você sabe que é o seguinte, se eu transcender essa dúvida, essa emoção, esse sentimento ruim, ali está o resultado. Mas até então vocês não têm como. Então, empreendedorismo é isso daí. Tu não ganha salário, ticket, não ganha nada. Mas se tu confiar e vencer as emoções, cara, mesma coisa, não tem... Tem uma regra de quanto tempo que tu tem que ter sucesso na tua vida? Tu tem que chegar, mas não tem uma regra de quanto tempo. E qual é o segredo de chegar? Por exemplo, assim, se eu não tivesse feito as 200 ligações por dia que eu tinha há 7 anos atrás, hoje vocês não estariam me escutando aqui. Mas eu fiz. Ah, mas é 7 anos. Mas eu tenho uma notícia triste ou boa. Daqui 7 anos a gente vai se ver de novo em algum momento. Agora a pergunta é, tu fez todo dia o que tinha que fazer? Qual é o melhor momento de plantar uma árvore? Há 5 anos atrás, agora tu estaria comendo o fruto dela. Mas se tu não plantou, qual é o melhor momento? Agora. E se tu não plantou, não vai comer fruto. É simples, é semeadura. É semeadura, tudo é semeadura. Toda ação tem uma reação. E não é só nas plantas isso. Se eu chegar aqui e dar um tapa forte nele, ele vai revidar. É semeadura. Se eu falar uma coisa boa para ti, que confortar teu coração, tu vai sentir uma sensação boa de mim. Semeadura. Entendeu? Então, cara, é confiar, é fazer as coisas sem duvidar, sem pensar. Fazer. Ser consistente nas ligações. Não tá toda hora
Que nem eu tô fazendo um curso ali para vender e toda hora no call center eu falo, o cara tá sentado aqui, quando vê, passa 30 ligação, vem um, pai, meu, tu viu aquela no Facebook ali, a Uraque se separou, cara, tu viu, o Bolsonaro vai dar o golpe, tu viu que tu não consegue ter consistência, e o segredo, que nem eu falei, todos sabem a teoria, todos fazem a prática, mas nem todos vendem. Por quê? Tem que ter uma coisa diferente aí dentro dessas coisas que alguém vende e outro não, que é a sinergia de venda. Que é essa, seguinte, tu tem que querer mais vender do que perder a atenção. Tem que ser mais que tudo. É por isso que normalmente vende quem não tem mais escolha. Quem a família está em casa xaropeando, quem está passando vergonha, os amigos dizendo, andando de terno, de ouro. Essa pessoa que já chorou. Eu chorei muito, cara. Chorei muito, já sofri muito. Porque eu acreditava na profissão e todo mundo dizia que eu era louco. Que isso aí era uma pirâmide. Só que hoje todos querem trabalhar comigo. É assim, tá? Passa aí, desculpa, outra, vamos rápido, não quero te incomodar aí. Eu fui campeão de venda na J. Cândido lá. Vou passando. Foi o campeão do ano também. Esse aqui foi o Fly, eu vendi 11 apartamentos desses daqui de um apartamento ali, que era próximo da PUC ali, as pessoas compram bastante. Eu também já lembro. E cara, por que eu decidi botar esse empreendimento, a foto dele aqui e dar uma ênfase nele? Esse empreendimento, cara, é aquilo, tem um provérbio, tá, que diz assim, ou tu afia o machado ou tu vai ter que usar muita força. Dos dois jeitos dá pra te vender, que nem a pergunta da tua esposa aqui. Tá dizendo que eu não preciso convencer ou falar mais? Não, se tu afiou o machado e tu sentir que é o momento de usar o machado, tu usa. Mas se tu não afiou o machado e tu não conhece, tu vai ter que gastar mais força. E quanto mais tu afiar, menos força. O que eu digo afiar o machado? Eu fui conhecendo todas as construtoras. Essa construtora foi a melhor incorporadora de Porto Alegre que eu achei que aceitava imóvel como troca. Ela aceitava 100% do valor sem depreciar. Que show. Eu botei apartamento de 1.300.000, receberam por 1.300.000. Ganhei 7% de comissão. Então, vendi 11 apartamentos aqui, porque eu tinha clientes querendo botar imóvel para investimento, e eu precisava de uma construtora com um imóvel bom, uma localização boa, vendi 11 apartamentos. Aqui foi o gerente lá me reconhecendo, na semana eu tinha vendido 8, mas depois eu vendi mais. Tá? Pode passar aí. Aqui nesses 15 dias, aqui eu vendi um duplex eu vendi mais o duplex ali do Yellow, um Viva Viva Linked e um Linked. Pode passar. Aqui, cara, nesse mês, no mês do Medei, eu fiquei um mês todo ligando pro Medei, fiquei um mês todo na frente de uma equipe de 20 pessoas, a gente captou um monte de cliente, prospectou, montou um monte de pasta, fomos pro Medei e não vendemos uma unidade. Não vendemos uma unidade. Daí, como é que eu vou chegar na frente da equipe e falar assim, cara, esse mercado dá resultado? Eu falei assim, eu vou provar pra vocês que dá. Eu trabalhei 15 dias e eu vendi 15 imóveis em 15 dias. 15 imóveis e eu provei pra eles que dava pra vender. Então, cara, tudo por telefone, cara. Tudo por telefone. E nesse meio tempo desses resultados, não foi assim uma barbada. Sempre teve o dia que eu cheguei e o telefone tinha 30 quilos, que eu não conseguia botar na orelha. E o segredo, se eu falo pra vocês, o segredo é esse. Ultrapassar a linha imaginária. De eu decidir, porque a minha emoção dizia, tu não vai conseguir. Quem é que já ficou assim? Olhando pro telefone assim. Tipo, a força da positivo que vai fazer levantar sozinho e ligar sozinho. E as pessoas falando, vamos ligar. E tu bate uma coisa que parece que tem uma coisa te segurando assim. Todos esses resultados que eu tive, eu passei por isso também. Não foi assim, pro Márcio, ele é o preferidinho de Deus, não. O segredo foi que eu sempre consegui passar dessa linha. Esse foi o meu segredo. Por isso que muitas vezes as dificuldades da vida, a gente não entende, no momento a gente está sofrendo, mas as dificuldades da vida nos transforma num cascudo. Que depois, quando vem algumas dificuldades... Quando fizeram uma entrevista para mim, assim, vai trabalhar no mercado imobiliário. O que eu tenho que fazer? 150 ligações por dia para te ganhar 10 mil por mês. Quem é que eu tenho que matar? Porque já tinha sido traficante, já tinha virado massa. Estava trabalhando nos esgotos do shopping do Iguatemi. Fazia 150 ligações, vou ganhar 10 mil por mês.
Onde assino? Ali. Então foi quando eu vi que é o seguinte, hoje eu te falo, as tuas dificuldades um dia vão te mostrar que elas te deram força. Porque tu vai ver que tem pessoas que sofrem por qualquer coisa. E quem passou muita dificuldade, tem certas coisas que tu... Por exemplo, agora eu passei 3 anos numa depressão. Cara, não é qualquer coisa que me abala. Sabe? Não é qualquer coisa mais que eu gasto energia. Pode passar de novo. Aqui eu fui campeão do ano lá com o Eduardo, lá na Sigli, tá? Muita coisa foi segurança que me ensinou aí. Você ia falar pra ele, ele é um... Ele não vendia, nunca vendeu por call center, ele só vendeu por network. O pai dele é administrador do Conceição e do Cristo. Então todos os médicos compravam dele e ele era várias vezes campeão. Então você fala, tu é a teoria em pessoa, tu não tem prática. Mas mesmo assim vendia. Aqui foi que eu fui campeão, acho que foi o ano que vocês trabalharam comigo lá. Eu vendi... eu vendi 5 milhões, eu vendi 3 imóveis de alto padrão. A gente ficou 6 meses só trabalhando, né, por causa da pandemia. Lá tava um negócio meio, sabe? Tava muito pesado, meio ruim, né? Então, consegui vender, porque eu falo, tu consegue, voa. Não consegue, corre. Tá ruim, caminha. Tá horrível, rasteja. Eu fui campeão rastejando. Rastejando, porque eu tava na depressão. Eu tava... Pensa bem, a gente já tem um pensamento negativo, imagina um depressivo, que é 24 horas com crise de depressão, pensando que nada vai dar certo, pensando que tu não é digno no mundo, pensando, por que eu vou ser isso? Já tem um monte de gente pra isso, pra que correr atrás das coisas? Eu vou morrer um dia. Quem já teve depressão aqui? Quem já teve? É horrível, né? Só quem tem sabe. Então, e eu consegui ter esse resultado, porque eu rastejei. Porque, como eu falei, cara, tu tem que caminhar. Esses dias eu tava com um torcicolo horrível. E vocês vão achar que eu sou louco, mas eu falo com Deus. E eu estava com um torcicolo horrível. E eu deitado na cama doía, eu sentado no sofá doía. E quando eu caminhava não doía. Daí eu fui caminhar em volta do Aico, eu moro no Aico ali, eu caminhei em volta do pátio. E quando eu senti que Deus falou no meu coração assim, tu viu? Parou de doer. Muitas vezes as dores e as angústias que tu está sofrendo só vão ser curadas quando tu estiver caminhando. O que ele quis dizer? Não quis dizer literal. Por exemplo, assim, quem aqui já teve um problema horrível, estava sentindo uma coisa muito horrível dentro de si, e foi no mercado e no caminho esqueceu? Se manter ocupado. Se manter fazendo alguma coisa. Sem pressão. Vocês não devem nada para ninguém. Vocês não devem nada para ninguém. Sabe o amigo aquele do Instagram que vocês acham que tem que mostrar? Você não deve nada para ele. Vocês não têm que ter pressa de ter alguma coisa. Quem nasce grande é monstro. E a gente muitas vezes, a gente tá mal, a gente não consegue andar por causa disso, porque a gente tem a síndrome do pensamento acelerado. Não. Deixa eu ver só. Não. E isso faz que a gente paralise. Tudo que eu falei, tudo que tu pensa de ruim, o pensamento negativo te paralisa. Isso não é o que a gente quer. Então não pensa, caminha. Não pensa, mas eu não consigo ligar, tu não consegue ligar? Vai dar uma volta nesses Brasil ali, vai passar na frente das lojas, pergunta o que ela acha, sem despretensioso, sem querer vender. Só pergunta o que a senhora acha do empreendimento, se ela um dia investiria, sem intenção de vender. Mas caminha, faz alguma coisa. Eu já vendi tudo que é jeito, telefone, internet, ação de rua, call center. Então, cara, não tô conseguindo ligar. Não tá mesmo? Porque se não tá mesmo, se tá horrível, tu nem vai trabalhar. Porque se tu consegue ligar e tu for lá, tu aceita, até aconselho que quem consegue ligar, chega e sente do lado. Vamos fazer assim, ó, eu vou fazer 40 ligações contigo. Vamos? Não, vou fazer 40 ligações contigo, vamos, pega o telefone, sem vontade. Cara, é certo, eu faço agora, qualquer um de vocês, pode estar sem vontade. Na 30ª ligação, tu já começa a ter. Porque tudo que tu pensou era mentira. É esse viés negativo que botou no teu coração. Porque depois que começa a ligar, tu vê que tem pessoas simpáticas. Mas simpático não compra. Mas ele também não estraga teu dia. O que estraga teu dia é aquele que chama tu de filho da pi, vai tomar no pi. Esse estraga teu dia. Agora a pessoa simpática, não. A pessoa que diz que tem interesse, mas não agora também não. A pessoa que diz que quer comprar uma moradia, não faz tanto bem, mas te motiva.
Isso só vai ver como? Ligando. Então faz 40 ligações primeiro, antes de dizer que tu não vai fazer as 40. Depois que tu fizer 40, tu não vai querer parar. Mas como eu falei, é sem conversar, sem buscar água, sem buscar café. Já bota um xicrão de café e uma água aqui. Cara, eu tenho certeza, 45 dias, se você fizer o que eu tô falando, 3 gatilhos de 100 unidade, de 100 ligação, ou 70 que for. Ah, não é, tem que fazer diferente. Cara, a Bíblia diz que a gente perece porque a gente só faz o que tem que fazer. Só que a gente só tem resultado quando a gente faz o a mais. Eu, por exemplo, eu perdi 15 quilos nos últimos 45 dias. Enquanto eu estava indo na academia só de manhã, eu não perdia peso nenhum. Mas aí eu comecei de noite a correr. E esse foi o a mais. Tem mais uma coisa importante, me lembra de eu falar só das ligações sem sentimento. Mano. Aí, ó, o resultado que eu tive aí... fala agora. Outro segredo é o seguinte, a ligação tem que ser sem sentimento. Por exemplo, desculpa, não deu o nome mesmo? Vânia, não vou esquecer mais. Vânia, quando tu liga para um cliente, tu tem sentimento, assim, que se ele te xingar, tu fica triste? Viu? É isso daí que não pode acontecer. Por exemplo, faz de conta que tu tem que estar falando com a mulher do elevador. Bom dia, tudo bem, Vânia? Imagina isso. E como eu te falei, por que eu vendia? Sempre vendi. Porque o meu maior era objetivo e eu não tinha sentimento. Porque quando tu não tem sentimento, tu age só pelo teu espírito, tu não tem dor, tu não tem emoção, tu não trava. Então, o que eu fazia? Bom dia, seu João. O motivo do meu contato é tal. Tem interesse? Não, tchau, obrigado. Tem certeza? Tchau, obrigado. Ah, já falei para... Tchau, obrigado. Não esperava ele me xingar. Eu dava o tchau e obrigado. E às vezes quando mas vamos tomar não sei o que, quando quase levei pro meu coração, porque tu só leva, importar. Já diz, importar, é o que tu traz pra dentro, tu pode filtrar isso. Então... Quando eu quase levava pro meu coração, eu já estava discando o número, e quando eu já chamava, antes de chegar o xingamento no meu coração, alô, seu João. Não sei se vocês estão me entendendo. Não dava tempo de eu juntar emoções ruins de ligação. Tchau, obrigado. Ah, tenho interesse, tchau, obrigado. Não, desculpa. Às vezes eu falava até assim, a pessoa tinha interesse e eu falava tchau, obrigado. Por quê? Porque eu não estou interessado em quem não quer comprar ou quem quer me xingar. Eu não estou interessado nas pessoas que não são resolvidas na vida e querem descontar a raiva. Eu estou interessado no que quer comprar. E quanto mais eu ligar, eu vou pegar a pessoa que quer mais comprar do que eu vender. Que ela fala, mas é uma verdade isso? Não. Se tu afiar o machado e tu conseguir a vontade se sentir a vontade de convencer o cara, tu faz isso, mas isso é no momento. Mas... se tu ter um alho objetivo, claro, que o cliente, por exemplo, que nem eu já fui em várias visitas no Mediplex, cheguei lá, a senhorinha, é o senhor que vai trazer aqui o plano de saúde? Não, porque eu era visita de corretor, marcava de qualquer jeito. Cara, muitas visitas, por exemplo, por favor, senhor, as pessoas acham que só porque a pessoa vai visitar ou vai aceitar ela na casa dela, vai comprar. Muitas vezes a pessoa só é educada, ela te recebe, como eu te falei, quantas, centenas de vezes, como eu te falei, eu não tenho condições. Mas o corretor lá, porque ouviu as pessoas falar lá na frente que é o seguinte, as pessoas dizem que não tem condição, mas se chega lá, elas compram no impulso. Não é assim. É muito fácil para quem tem 100 mil na conta falar para ti, vai lá e faz isso, porque, por exemplo, tem muitos donos de imobiliário que ficam na ponta que não sente a empatia por vocês, se a dor de vocês, o sofrimento que vocês têm em casa. Eles não querem nem saber. Se tu não vender, o RH vai contratar, o outro vai vender na sorte. E eles ganham no volume. É bem assim. Então, isso que eu estou falando. Aqui na frente eu vou falar bonito para vocês, vou dar só teoria. Por que eu acredito que eu vou ter muito êxito nos meus negócios com essa parte? Porque vocês vão ver que eu não falo muito das 150 ligações, das 10 visitas. Eu estou falando aonde destrava, aonde está o segredo de qualquer negócio. Se tu destravar nessa parte, que é a linha do horizonte, se tu conseguir transcender isso, em qualquer negócio tu vai prosperar. Então é o seguinte, ligações de sentimento. Muita ligação. Cara, e depois, aqui, como eu falei no início, quando tu vai vender, tu já sabe que tu vai vender. Porque a sinergia de venda está dentro do coração. E tu já sabe que vai vender. Então tu tem que entrar nessa sinergia de venda. Se tu fizer 15 dias, olha o que eu tô falando, 15 dias, ligando 3 gatilhos por dia, de 100 ligações, que dá para fazer, muito factível. Eu fazia isso. Se eu mostrar ali nos últimos dias, eu fiz 500 ligações em casa, sozinho. Dá para fazer 100 ligação
Se tu fizer 15 dias isso, tu já vai entrar na sinergia. E se tu entrar na sinergia, cara, eu dei uma palestra lá nos guri, Kenny e o Jaime, e o gurizão o Luciano, que é lá da igreja até, falou assim, cara, a tua palestra mudou, não é por vaidade, cara, só tô falando pelo fato de que aconteceu com ele. Ele falou que ele não conseguia mais ligar, e ele disse que agora é que mais liga, e ele tem 3 negócios fechados. E ele não ligava mais, ele falou que não ligava mais, e ele disse porque ele conseguiu entender esse negócio, ele tá ligando pra caramba. Então, cara, a Vânia, né? Vânia, teu nome é? Flávio. Márcio. Pô, Xará, Giovanni. Então, teu? Ágata, é o nome da minha sobrinha, filhada. Então, até me beijou o fio da meada, né? Eu tava falando do Luciano. Hã? Ligação sem sentimento. É, Luciano, agora tu deu de exemplo. Luciano. Não Ah, tava sim, ligando. sim. É isso que eu te falo, cara. Esse aí é o desconforto que eu tô passando. É tudo novo pra mim. Tá, e esse cara, ele transcendeu. Ele conseguiu ter o resultado e ele tá fechando 3 vendas. Então, é isso aí, cara. É conseguir ultrapassar isso aí e vai voltar ainda no que eu ia falar. Fala aí, aí, ó, 50 milhões de VGV por telefone. Acredito que não tem contra fatos, não tem argumento. Aqui tem 2 pessoas que me conhecem. Se não me conhecesse, eu não estaria aqui, né? Se fosse porque Eu sempre tive no esporte. Sempre e foi isso, cara. Não foi nada de mais. Foi a ligação. Foi só ligação. Se vocês querem ter resultado igual a esse, vocês vão ter. Só que se tu quer ter sem ligar, e vou te falar mais, podem ficar tristes. 150 ligações vocês não vão ter. Porque eu nunca tive esse resultado tendo. Vocês podem vender 1 por mês, 2 a cada 2 meses. Mas vocês podem vender mais de 10 por cada mês. Não estou dizendo que vai ser sempre assim como um estudo que tem de vender uma unidade. Mas quanto mais tu liga, por exemplo, que eu falei Portela, eu tenho uma cliente que ela vendeu uma fazenda de 60 milhões e ela quer gastar 10 milhões comprando imóvel. Então, o que acontece? Cara, eu já peguei vários clientes, assim, isso é para uma outra palestra, mas eu peguei vários clientes de dar documentação para gerar 10, 30 milhões e no fim o cara não comprar. Todo ano tu vai pegar clientes de apartamento. Quem tá mais de um ano aqui sabe, já pegou vários clientes, eu quero comprar um apartamento mais ou menos uns 3 milhões. E esse cara que fala de 3 milhões, ele pode chegar com 5, ele vai comprar. O cara que quer 3, 5 não muda nada. Então tu vai pegar várias vezes no ano pessoas que querem comprar muitos imóveis. Agora, por exemplo, eu faz 4 meses que eu vendi um sim, 2,5 milhões. E foi de um cliente que eu tinha plantado uma semente, semeado, e eu, como não estou fazendo muita ligação, ele me mandou, mas eu quero comprar esse aqui. Tem como fazer? Eu não sabia, né? Eu não me liguei no nome. Quando eu olhei na Meonic, sim, 2,5 mil, eu não acredito, ele já mandou a documentação toda. E foi vendido. Então, todo ano vai pegar muito cliente que vem, mas, cara, 150 ligação é para te ser mediano. É verdade ou não é verdade? Eles falam, todo mundo fala isso nas imobiliárias, é meio que um tradicional isso aí, para te vender uma unidade e tu te manter. Mas se tu quer ser diferenciado, tu tem que fazer, tu quer ter o resultado que outras pessoas não têm, tu tem que fazer o que elas não fazem. Já diz um profeta, o Einstein, a insanidade é querer ter uma coisa diferente fazendo as mesmas coisas. Tu tem que mudar alguma coisa, toda ação é uma reação. Se tu faz 150 ligação, tu vai reagir de um jeito, se fizer 300 vai reagir de totalmente outro jeito. Pensa bem, tu vai vender 30 dias se tu fizer 150 ligação. Pela lógica, se tu fizer 300, tu vende 2 unidades em um mês. Pô, quem é que não quer ganhar 20 mil por mês aqui? É simples, entendeu? Eu calculei, mas aí o que eu te falei? Aonde que a gente volta? Vencer a linha do horizonte, transcender aquelas verdades que a gente tem desde a infância e ter ousadia de acreditar no empreendedorismo sem ter pressa de ter o resultado. Saber que é o seguinte, a árvore já era para ter plantada, mas se não plantaram, planta agora. O castelo é feito por tijolinho por tijolinho. Todo dia só bota o teu tijolinho, uma hora ou outra. Quem é que já presenciou uma obra? Os caras vão botando, botando, passa um mês, não está pronta. É mesmo assim, todo dia faz a tua parte, uma hora vai estar pronta.
Aqui é a prova do cara. O cara fez 8 meses botando só tijolinho e aqui tá o cara na ponta da mesa. É simples, não é? Quantas pessoas que não acreditavam em ti hoje estão te vendo que não querem trabalhar como tu? É assim, cara, quem é que comprou um livro aqui de uma pessoa que ganhou uma fortuna de herança? Pau, cara, eu quero ser aquele cara que ganhou 2 milhões de herança. Ninguém compra. Tu compra livro de quem superou a dificuldade. E é unânime, não é 99%, é 100% das pessoas que têm sucesso e são relevantes superaram problemas. E por que a gente não quer superar? A gente é incoerente, tu quer ter sucesso, ser relevante e não quer superar problemas. Só é relevante quem resolve problemas. Ou tu tem problema ou tu resolve. Agora tu escolhe. Só tu que escolhe. Passa aí, meu. Bah, meu, já estamos muito... Vamos passar, passa rápido e vamos ver. Você já sabe, porque tá, pode passar. Já falei. O segredo de mudar de vida está na mensagem. Pode passar. Ligação esse sentimento para passar. Vida com um pouco no início. Aqui, ó. Viva com um pouco no início. Não compre para impressionar colegas. Respeite o seu no momento. Quando você tiver realmente condições, sempre compre carro, roupas. Os portugueses estão errados aí. Mas pelo motivo certo. Mas é que nem eu. Fala tudo errado, escreve tudo errado. Pra te ver, e isso não impediu o cara ter resultado. É isso que eu queria vocês... Cara, qualquer um que fizer isso daqui, prospectar muito cliente, vai vender muito. Um dos segredos é esse, prospectar. Sabe passar aí? Tá, liberte-se da vaidade da corrida dos ratos. A primeira venda... A vaidade é o seguinte, a gente vende e já quer comprar um monte de coisa e já gasta o dinheiro todo e não trabalha em paz. O segredo é trabalhar em paz, sem pressão nenhuma. Não deve nada pra ninguém. Se demorar 10 anos, o que importa é tu conseguir em 10 anos ter o resultado. Tem gente que tu tá querendo te mostrar pra uma pessoa que nem tem perspectiva, nem tem uma, sei lá, uma vontade de ter sucesso. A pessoa às vezes não é nada, assim, sabe? Não querendo depreciar, mas a pessoa não é, e tu quer impressionar ela porque tu acha, parece que tu deve alguma coisa pra ela. Não, tudo no seu tempo. Cobre-se, afinal vocês são família. Cada um cobrar um outro, sentar no lado. Hoje não quer ligar, vamos sentar e eu vou ligar contigo no teu lado aqui, 40 ligação, vamos lá. Levanta o telefone, depois da 40 os dois vão estar ligando sozinho. Fica do lado de quem mais vende, eu sempre fui assim. Eu tinha pessoa que eu não gostava, mas mesmo assim eu ia sentar do lado dela, porque de fato, eu falo, palavras comovem, exemplos arrastam. Contra fatos não tem argumento, cara. Eu comecei a me vestir como cara, comer como cara, tudo. E comecei a vender, de fato. Vai. Ler livro, antes de acordar cedo, ler livro, cara, é uma coisa muito louca. É tipo uma academia pra tua mente, tá ligado? Ela faz tu expandir, o livro começa a te expandir e tu afia o machado, tu tem com o que conversar. Eu e o Jaime já vendemos pra cliente porque o Jaime sabia ler muito livro. Eu não tinha que conversar com os clientes. E, cara, 99,9% das pessoas que têm sucesso, elas lêem muito livro. Então... Pô, se tu quer ter sucesso, acho que no mínimo ter um hábito igual a esse. É um segredo. Vai. Eu não saí na sinergia de venda mesmo por... Tá, mas isso é bom. Não esqueça que o sentido da vida não é juntar dinheiro ou bens materiais. Se você acha que vai achar a felicidade nessas coisas, você vai se frustrar. Ache o seu propósito. Nos dias mais difíceis, no dia que você pensa em desistir, é a clareza de propósito que faz você permanecer. Cara, só isso aqui é a última coisa. Falei um monte de coisa sobre venda, sobre emocional, sobre ultrapassar essa linha aí, mas o essencial entre tudo aqui é um propósito de vida. Bom, o que o mundo ganha com o que tu tem dentro de ti? Sabe? Eu não sonho em ser corretor de imóvel. Que bom, mas tu tem um sonho. O que o mundo ganha com isso? E é isso que no momento mais difícil tu vai pensar em desistir, o que vai te manter. É tu fazer alguma coisa para caminhar porque tu nasceu. Que Deus antes, quando tu foi pro útero da tua mãe, Deus colocou um propósito em ti. Tu tem no teu DNA uma marca que vai te levar... tem planos pré-armados para ti. Tem um destino, um caminho que por uma influência desse poder tu vai indo. Só que não quer dizer que não vai ter angústia, não vai ter problemas. Só que tu tem que acreditar nisso daí. Então, tu tem livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é o espírito que fala mais alto que a emoção, como eu falei. Então, tu tem que
aceitar esse propósito e viver por ele. Que daí tudo vai... Cara, não é só dinheiro que nem eu tava na outra palestra lá e uma menina começou a chorar e falou assim, tudo que eu orei ontem pra Deus, tu tá me falando aqui hoje. E ela começou a chorar, quase soluçar lá na guri do Amaro e dos guri lá. E eu pensei assim, cara, isso aí vale muito mais que dinheiro. E aí eu vi, demorou 7 anos para mim chegar no comecinho do meu propósito. E eu de fato, hoje eu tô fazendo aqui, é o que eu tô falando para vocês, eu não tô sendo um hipócrita. Eu tô no desconforto hoje, eu não sei fazer o que eu tô fazendo. Para mim tudo é novo. É a terceira palestra que eu tô dando. A terceira. É a mesma coisa que ser o terceiro dia de ligação. Porque eu ainda não ganhei R$1 e tenho certeza que não vai ser em pouco tempo que eu vou começar a ter retorno. Mas essa profissão, essa aqui que eu estou falando para vocês ligar, ela me deu a condição de ficar mais 4 anos em casa sem vender. E eu tenho um custo alto por mês. É no mínimo R$4.000 por mês. E essa profissão, fazendo ligação, que tem gente que ganha R$1.000 para fazer ligação para TIM, me deu a oportunidade de morar num lugar bom, eu trabalhar em casa, eu ver o meu filho todo dia engatinhando, eu ir na academia 2 vezes por dia. Então, foi esse telefone e essa profissão que me deram. E aqui tem provas de dizer isso. Então, se eu conseguir, cara, eu não sou preferidinho de Deus. Eu tenho as mesmas 24 horas que vocês têm. A única coisa que vai mudar é quem vai conseguir transcender essa linha do horizonte. E como falei, se vocês venderem a emoção com o espírito, já é. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e... muito grato. Alguma pergunta aí específica, só para não largar em vão? Alguém tem alguma pergunta de como fazer um bom call center? Pode fazer qualquer pergunta. É ruim. Qualquer pergunta, na verdade. Não, eu me esclareci bastante com algumas coisas que eu e o Henrique a gente vem conversando há um mês mais ou menos, que a gente vem tentando entender, assim, né? E a gente também tem um amigo que a gente, o Virgílio, a gente conversa bastante com ele, né? A gente vai fazer uma parceria aí. E querendo ou não, ouvir de pessoas diferentes, basicamente o mesmo conceito das coisas, me acendeu, assim, o que a gente estava procurando entender melhor, sabe? Que é essa questão, a gente vinha falando sobre isso, vinha falando não é nem da qualidade da ligação, mas é a sinergia. Sim, sabe? O segredo é a sinergia. Porque a gente observou o salão alguns dias e a gente viu que parece que quando tem muitas vozes, é completamente diferente. Claro que sim, a sabe? sinergia faz toda a diferença. É esse o diferencial que eu falei, que é o seguinte, todo mundo sabe a teoria, faz a prática, mas a diferença está na sinergia. E essa sinergia ela tem que ser assim, consistência na ligação, firmeza, foco, sabe? É isso que tem que ter. Não adianta tu fazer 150 ligações em cada gatilho, só que dispersa. Tudo bom? Não sei o que. Vou dar uma banda hoje. Não existe. Sim. Não existe. A venda é uma coisa alimentada dentro de ti. A venda de imóveis ela é alimentada dentro de ti. Tanto que eu te falo, quando tu vai vender, tu profetiza. Eu vou vender. Queimou? Queimou, eu vou vender. E cara, o cliente... Outra frase, essa aqui eu fiz. Eu acho que eu fiz, né? O provável é improvável. E o improvável é provável. Aquele cliente que tu acha, esse vai comprar, certo? Não vende. E aquele que, não sei se vai comprar esse negócio aí, não sei o que. Tá, vou mandar a documentação depois. É o que compra. Então, é isso aí, cara. O negócio é trabalhar. Sempre se manter caminhando, em qualquer área da tua vida. Sempre se manter caminhando. É uma decisão, é que nem um casamento. Você sabe, vocês são casados, tem momentos horríveis que dá vontade de grudar. Dá vontade de grudar. E nesse momento é o momento que o diabo vem e começa a dizer assim, ela não vai lá. E no teu serviço já começa, não estou dizendo que aqui, cara, bem capaz, não estou falando uma hipótese. Por exemplo, no serviço tem aquele cara ou aquela mulher, tu merece mais que isso e tudo mais. E é nesse dia dessa briga que o diabo te usa e tu vai lá e de repente cai em adultério. Só que se tu tem uma decisão de respeitar essa pessoa, que esse é o verdadeiro amor, não é carinho ou beijo o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é por uma decisão, tu querer morrer com essa pessoa sabendo que ela é tão pecadora, tão errada que nem tu. Por exemplo, a gente se torna um hipócrita, é isso que faz acalorar as discussões.
Porque a gente está tocando um monte de coisa ruim na outra pessoa, só que essa pessoa faz a mesma coisa que tu, e o diabo fica batendo pau. E é o que ele quer. Então, quando tu age pelo Espírito uma decisão, cara, se eu brigar ou não, se eu discutir ou não, se eu tiver razão ou não, eu vou ter que morrer com essa pessoa. Já era. Porque se tu... Eu já tive várias mulheres, cara, eu sei. Todas tinham problema e eu era pior que elas. Então eu pensei assim, cara, se eu for achar uma pessoa que não tenha erros, eu vou morrer solteiro. Porque o homem é todo... Então, é isso aí, cara, é uma decisão. Tu decidiu respeitar e amar, esse é o verdadeiro amor. Tu decidiu ser campeão e ter sucesso, é uma decisão. É uma decisão que tu vai ter no momento de desistir, como no momento de tu trair, no momento de mentir. É tudo decisão. Não existe injustiça. Se um dia tiver uma condenação por quem faz coisa errada, não vai dizer assim, é injusto. Não, mentira. Sempre quando tu vai fazer a coisa errada, tem uma coisa dentro de ti que te fala. Ó, isso é errado. Existe uma voz é quase audível. Não faz isso. Por exemplo, quando tu dá um prato de comida para uma pessoa sem mostrar, só para ajudar, tu sente um negócio assim que te faz vontade de chorar. Eu já chorei por causa disso, porque eu senti a presença de Deus muito forte de bondade que eu fiz. Mas quando eu fiz uma coisa errada, sorrateira, eu me senti constrangido. Mas sou constrangido de quem? Se eu estava sozinho, só eu sabia. Tem alguém te espiando. Então, cara, é isso daí. É uma decisão e seguir em frente, tá? Desculpa qualquer coisa aí.